Olá, criança, tudo bem aí? Bem-vindos a mais uma aula de português. Hoje iremos estudar oração, sujeito e predicado de uma oração. Mas antes de chegarmos ao conceito do que é sujeito e predicado, vamos aqui relembrar realmente qual o sentido da palavra oração. Isso mesmo, para que aí a gente possa ampliar nosso conhecimento sobre sujeito e predicado. Então, quando falamos em oração, logo devemos saber que ela necessariamente deve conter verbos. Então, vejam aqui este exemplo. Vitor é um garoto esperto. Quando eu digo Vitor é um garoto esperto, você consegue aí identificar qual é a palavra que é um verbo? Se você conseguiu notar que é a forma conjugada do verbo ser, parabéns! Então, logo notamos a presença do verbo ser, que é representado pelo presente do indicativo é. Ficou claro, então, o que é uma oração? Beleza? Então, vamos aqui construir agora o nosso conceito do que seria sujeito. Ainda com a mesma oração, Vitor é um garoto esperto, vamos aqui analisar. Quando eu faço a seguinte pergunta: quem é um garoto esperto? Eu vou obter o que como resposta? Vou obter Vitor como resposta. Então, eu estou falando de quem aqui? Estou falando de Vitor. Quando eu estou falando de algo dentro da oração, este algo vai ser o sujeito. Então, desta forma, Vitor é o sujeito da oração, pois é sobre Vitor que está sendo revelada a informação. Qual foi a informação revelada de Vitor? Que ele é um garoto esperto. Então, nós estamos falando de Vitor. E aí, a gente constrói o seguinte conceito, que o sujeito é o termo sobre o qual informamos algo. Ainda com a mesma oração, Vitor é um garoto esperto, eu preciso identificar qual o predicado da oração. E como eu vou conseguir ter essa informação, identificar qual é o predicado da oração? Eu posso fazer o seguinte questionamento: o que Vitor é? Vitor é o quê? Eu vou obter qual resposta? É um garoto esperto. Todo esse restante que se refere, que informa alguma coisa sobre o sujeito, sobre Vitor, será o predicado. Então, essa afirmação, essa informação sobre Vitor é o predicado da oração. Portanto, o predicado é o termo que informa algo sobre o sujeito. Um detalhe muito importante que você não poderá esquecer: o predicado sempre virá acompanhado de um verbo. E aí, também, para não esquecer, já que falamos de verbo, digo a vocês que o predicado, como já foi dito, vem acompanhado de verbo. É preciso lembrar que o verbo deve concordar com a pessoa. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, também com o número, singular ou plural, e também com o tempo, passado, presente ou futuro. Então, se eu coloco aqui, digo para vocês, Carlos e Vitor jogam bola. O verbo jogam, do verbo jogar, da ação jogar. Esse verbo eu vou colocar jogam no passado ou joga no presente. Se são duas crianças que estão fazendo a ação de jogar bola. Então, eu tenho que concordar com as duas crianças que estão fazendo a ação, que jogam bola. Então, o verbo sempre irá concordar. Concluímos que a oração é um conjunto de palavras formado por sujeito e predicado.
E aí eu trago aqui outras orações. Paulo foi o artilheiro do campeonato mirim. Se eu perguntar a vocês, quem foi o artilheiro do campeonato mirim? Eu vou obter a resposta Paulo, porque Paulo é o sujeito. A informação que está sendo revelada é que Paulo foi o artilheiro do campeonato mirim. Então, Paulo é o sujeito. O predicado seria toda a informação sobre o sujeito. E que informação é essa que traz sobre o sujeito? Que ele foi o artilheiro do campeonato. O predicado foi o artilheiro do campeonato mirim. Vamos analisar mais uma oração. O passeio ao shopping foi divertido. Então, quem vai ser aqui o sujeito nesta oração? O que foi divertido? Posso fazer a seguinte pergunta. O que foi divertido? O passeio ao shopping. Então, o sujeito da oração é o passeio ao shopping. A informação que foi revelada aí é sobre o passeio que foi divertido. O predicado desta oração, né? A informação que está sendo trazida sobre esse sujeito, que aí eu posso fazer a seguinte pergunta. O passeio ao shopping foi o quê? Foi divertido. Foi, nesta oração, a palavra, é o verbo conjugado do verbo ir. E aí, ficou claro para você? Consegue fazer as atividades no seu livro? Identificar o que é sujeito e predicado? Fica, então, a orientação para você fazer a atividade no livro de português